curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Michel Bruce Steven Barboni. Parte 2. Metafísica. 26. A existência das formas. O argumento de Platão a partir da possibilidade de conhecimento. George Bragas. A existência das formas está no centro da filosofia de Platão. Elimine-as e nada restaria de uma filosofia que pudesse ser razoavelmente chamada de platônica. Para o leigo, para não mencionar muitos filósofos, elas são de fato criaturas estranhas. Isso exige que qualquer discussão sobre elas procure não apenas esclarecer como devem ser essas formas, mas também por que devemos acreditar que existem. Platão apresenta diversos argumentos a favor da sua existência, mas o mais importante é talvez o que podemos chamar de argumento a partir da possibilidade de conhecimento. Suas premissas podem ser encontradas em vários de seus diálogos. O argumento, naturalmente, é o produto de suas próprias convicções apaixonadas e da influência de seus predecessores sobre o seu pensamento. Profundamente influenciado por Sócrates, herdou dele o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento genuíno, com seu correspondente desprezo pelas pretensões a ele, incluindo o relativismo e o subjetivismo de alguns pensadores seus contemporâneos, os sofistas. Percebeu também que precisava contestar a visão de dois outros pensadores importantes, Heráclito e Parmênides. Heráclito alega que nada é, só o vir a ser. Parmênides alega que a mudança não existe, só o que não muda. Se, como Platão acreditava juntamente com Heráclito, tudo neste mundo está mudando constantemente de todas as maneiras, constantemente morfoseando, nunca permanecendo o que é, como é possível para nós captar qualquer coisa, saber o que uma coisa é? Quando você pensa que a captou, ela já escorregou das suas mãos. Conhecer alguma coisa deve ser então conhecer alguma coisa que não muda, alguma coisa que sempre permanece o que é, alguma coisa parmenidiana. Só uma tal coisa pode ser conhecida e só uma tal coisa, aqui Platão concorda com Parmênides, é realmente real. Como tais coisas não existem neste mundo, tem que existir numa dimensão não espacial e não temporal, e constituir essa dimensão. São o que Platão chama de formas. Observe que a estrutura do argumento de Platão não é que as formas existem porque o conhecimento existe, mas que o conhecimento existe porque as formas existem. O conhecimento não é a fonte da existência das formas, mas o contrário. A existência das formas torna possível a existência do conhecimento. O argumento de Platão, portanto, não é epistêmico, é ontológico. Elas são perfeitas, eternas, a fonte da existência deste mundo e muitas outras coisas também. Mas Platão dá outras razões para o fato de terem esses atributos. Sócrates pergunta a Crátilo, diga-me se há ou não uma beleza ou bem absolutos, ou qualquer outra existência absoluta. Certamente, Sócrates, penso que há. Então vamos buscar a verdadeira beleza, não perguntando se um rosto é belo nem qualquer coisa desse tipo, pois todas as coisas parecem estar em fluxo, mas perguntando se a verdadeira beleza não é sempre bela. Certamente. Então como pode isso ser uma coisa real, que nunca está no mesmo estado? Não pode. Nem pode ser conhecida por alguém porque, no momento em que o observador se aproxima, ela se torna outra e de outra natureza, de modo que não podemos mais conhecer sua natureza ou estado. Nem podemos dizer com justeza que existe algum conhecimento se tudo está num estado de transição e não há nada permanecendo, pois o conhecimento também não pode continuar a ser conhecimento a menos que continue sempre a permanecer e a existir. Mas se a própria natureza do conhecimento muda, no momento em que o conhecimento ocorre não haverá conhecimento, e se a transição está sempre em curso, haverá sempre nenhum conhecimento. Na República, Platão apresenta o mesmo argumento de forma mais explícita, ou, se preferir, uma versão diferente do mesmo argumento de forma mais explícita. Dirigindo-se a Glauco, Sócrates pergunta, se um homem acredita na existência de coisas belas, mas não na beleza em si, ele não estará vivendo num sonho. Compare-o ao homem que sustenta que existe tal coisa, a beleza em si, e que consegue discernir essa essência e também as coisas que participam do seu caráter, sem nunca confundir uma com a outra. Será ele um sonhador ou estará vivendo num estado desperto? Ele está muito desperto. Então podemos dizer que ele sabe, enquanto o outro tem apenas uma crença em aparências, e podemos chamar seus estados mentais de conhecimento e crença. Certamente, quando um homem sabe, não deve haver alguma coisa que ele sabe? Deve. Alguma coisa real ou irreal? Alguma coisa real. Como poderia uma coisa irreal ser conhecida? Então, se o real é o objeto do conhecimento,
O objeto da crença tem que ser outro que não o real. Sim, poderá ser o irreal. Ou é este um objeto impossível mesmo para a crença? Considere, se um homem tem uma crença, deve haver alguma coisa diante da sua mente. Ele não pode acreditar em nada. Pode? Não. Então, aquilo em que acredita não pode ser real e nem mesmo irreal. Verdadeiro. Parece então que o que resta a ser descoberto é aquele objeto que se pode dizer que é e que não é. E não pode ser propriamente chamado de real nem de puramente irreal. Se ele puder ser encontrado, poderemos chamá-lo com justeza de objeto da crença. Sócrates identifica então esse objeto como o mundo em que vivemos. Um mundo a que ele antes se referiu implicitamente como um mundo de aparências. Embora que uma das premissas operacionais não seja que todas as coisas deste mundo estão em fluxo constante, mas sim que não são nem totalmente reais, nem totalmente irreais. Não é longe demais argumentar que elas não são nem totalmente reais nem totalmente irreais porque estão em fluxo constante. Se é esse o caso, então o argumento é fundamentalmente o mesmo que o apresentado em Critilo, se não, é outra versão dele. No último caso, a premissa 4 terá que ser modificada, assim como o enunciado de todas as linhas que se referem a ela. Premissa 1. O conhecimento é possível. Premissa 2. O conhecimento é conhecimento de algum objeto. Ou seja, se um determinado conhecimento, putativo, não tem um objeto, então esse conhecimento, putativo, não existe. Premissa 3. Todo conhecimento é estável, ao contrário da opinião. Ou seja, todos os conhecimentos são estáveis, não mudam, sendo uma coisa num momento, outra coisa em outro momento. Premissa 4. Se o objeto do conhecimento pudesse mudar, por exemplo, se a beleza, o objeto que conheço, pudesse se tomar alguma coisa outra que a beleza, então o conhecimento desse objeto não seria estável, meu conhecimento da beleza não seria estável. Premissa 5. Todas as coisas deste mundo, como diz Heráclito, estão em constante fluxo. Ou seja, todas as coisas deste mundo são coisas que estão sempre mudando de todas as maneiras. Ou, todas as coisas deste mundo não são coisas que sejam estáveis. Premissa 6. Alguns objetos de conhecimento existem entre as coisas deste mundo. Suposição de reductio. Conclusão 1. Alguns objetos de conhecimento mudam, não são estáveis. Conclusão 2. Algumas partes do conhecimento não são estáveis. Conclusão 3. Todo conhecimento, ao contrário da opinião, é estável e algumas partes do conhecimento não são estáveis. Conclusão 4. Nenhum objeto de conhecimento existe entre as coisas deste mundo. Premissa 7. Se os objetos de conhecimento não existem neste mundo e nem outro, então não existem objetos de conhecimento. Premissa 8. Os objetos de conhecimento não existem em outro mundo, suposição de prova indireta. Conclusão 5. Os objetos de conhecimento não existem neste mundo, e os objetos de conhecimento não existem em outro mundo. Conclusão 6. Os objetos de conhecimento não existem. Conclusão 7. O conhecimento não é possível. Conclusão 8. O conhecimento é possível, e o conhecimento não é possível. Conclusão 9. Os objetos de conhecimento, chamados formas, não existem em outro mundo.